Boa noite a todos, a paz do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 16. Nós vamos agora definitivamente para a parte final do capítulo, encerrando essa jornada de exposições na carta de 1 Coríntios. E abre no capítulo de número 16, vamos fazer a leitura dos versículos 13 ao 24, certo? Os irmãos podem ficar sentados. Os irmãos lá atrás estão ouvindo bem? Ótimo. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 13 ao versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ou com beijos. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, foi uma jornada interessante, e eu acredito que muitos sermões que foram pregados na carta de 1 Coríntios falou muito ao nosso coração, tratou muito também dos nossos pecados, tanto aqueles que são evidentes e claros, como os ocultos também, que muitas das vezes fazemos vistas grossas. E aqui chegamos no capítulo de número 16. O apóstolo Paulo, ao falar sobre algumas questões relacionadas à coleta e de seus planos, no que se referia a viagens até Corinto, ele chega aos versículos de número 10 a 12, que foram os últimos versículos expostos à igreja, pregados à igreja, domingo retrasado, pedindo à igreja em Corinto que recebesse bem o nosso irmão e pastor Timóteo. E ele pede de uma maneira não muito natural, e que de uma certa forma refletia um pouco os problemas que estavam acontecendo em Corinto, com os membros da comunidade em Corinto, envolvendo lideranças. E aqui o apóstolo Paulo pede para que a igreja recebesse Timóteo bem, de uma tal maneira que ele não viesse ter receio, de uma tal maneira que ele não viesse temer
ao conviver com os irmãos em Corinto. Também o apóstolo Paulo fala que ele não viesse ser desprezado pela comunidade, ele não viesse ser deixado de lado, mas sim muito bem tratado e acolhido pela igreja. Tão bem tratado, tão bem acolhido, que o apóstolo Paulo também pede para que os irmãos o encaminhem de volta, certo? E aqui nós especulamos um pouco e procuramos saber um pouco dessa expressão encaminhar, que já foi muito bem salientada pelo pastor Felipe ao falar sobre os planos de Paulo para chegar a Corinto, mas nós também falamos um pouco no culto retrasado sobre essa expressão que muitas das vezes é utilizada num contexto missiológico. E no versículo 12, o apóstolo Paulo ele encerra falando para os irmãos nessa carta, porque nós sabemos muito bem que a igreja em Corinto escreveu uma carta ao apóstolo Paulo, justamente externando determinadas problemáticas. Não é à toa que nós temos a carta de 1 Coríntios, respondendo essa carta que chegou até ele, e tudo nos leva a crer que nessa carta que eles escreveram e que chegou a Paulo, eles pediam para que Apolo voltasse a Corinto. Apolo era uma figura interessante na igreja em Corinto. Por quê, irmão Elvis? Porque ele aparece lá naquela controvérsia nos primeiros 4 capítulos da epístola, onde muitos estavam se dividindo e criando determinadas facções em torno de expoentes do cristianismo no primeiro século, que no caso era Paulo, que no caso era Apolo, Cefas e até o próprio Cristo. E o apóstolo Paulo fala que insistiu com Apolo, pediu a Apolo para que ele pudesse estar em Corinto, junto com os irmãos, mas não foi da vontade do mesmo, da vontade de Apolo, aceitar no momento o convite. E ele deixou para uma outra oportunidade. E aqui tudo poderia nos levar a crer que o apóstolo Paulo iria para o grande finale de sua carta, só porque a priori aconteceu, mas não após esses pedidos à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, de forma brusca, de forma repentina, ele nos traz, de acordo com a leitura que nós fizemos, alguns imperativos exortativos. Se nos versículos anteriores, versículo 12, 11 e 10, ele trouxe orientações exortativas, porque de uma certa forma revelava a situação que a igreja se encontrava no trato com a sua liderança, ao ponto, como eu falei, do apóstolo Paulo pedir para que Timóteo fosse bem aceito e que ele estivesse entre os coríntios sem receio. O apóstolo Paulo, ele endossa mais, mas não no sentido de orientação, mas sim no sentido de exortação, de uma exortação direta à igreja em Corinto. E logo de cara, versículo 13 e 14, meus irmãos, e eu peço que você acompanhe. Nós vamos se deparar com 4 imperativos que o apóstolo Paulo utiliza para justamente falar à igreja em Corinto. E tem o quinto, que o quinto é bastante interessante e fundamental, porque sem ele, as outras exortações não passariam apenas de exortações legalistas. E aqui vamos se ater aos 4 imperativos. O primeiro deles, o apóstolo Paulo fala: sede vigilantes. O segundo, permanecei firmes na fé.
O terceiro, portai-vos varonilmente. O quarto, fortalecei-vos. Vamos nos ater aqui, meus irmãos, ao primeiro imperativo. Nota que o apóstolo Paulo, ele usa de uma certa forma, segundo alguns comentaristas, uma linguagem muito utilizada no meio militar. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma habilidade imensa de não só interagir com a cultura, mas de pegar elementos da cultura e aplicar a esses elementos a verdade do Evangelho. E aqui, basicamente, ele usa imperativos que eram bastante rotineiros no meio militar. E o primeiro deles é: sede vigilantes. Essa expressão, meus irmãos, ela pode ser traduzida também da seguinte forma: olha, que vocês possam ficar em alerta. Vigilante e alerta basicamente são sinônimos, a mesma coisa. E muitas das vezes, quando passamos a folhear as Escrituras, nós vamos se deparar sim com essa expressão de ser vigilante, ou de estar em vigilância. Na maioria das vezes essa expressão vai aparecer em contextos escatológicos. Por exemplo, quando nós lemos ali o sermão escatológico do nosso Senhor Jesus, principalmente a parábola das 10 virgens, no finalzinho ele fala que nós temos que ser vigilantes, que nós precisamos estar em alertas. O apóstolo Paulo também usa em outros contextos, mas essa palavra especificamente não está sendo usada neste sentido. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não está falando aqui de questões escatológicas, certo? Concorda? O contexto, ao menos do capítulo, não nos revela nada, a não ser um pouco mais adiante, que nós vamos já observar, o apóstolo Paulo usando uma expressão de cunho escatológico. Mas nesse caso aqui, quando Paulo pede à igreja e exorta a igreja em Corinto a ser vigilantes, muitas das vezes ele pode também estar se referindo não só às investidas do inimigo, como o apóstolo Pedro mais adiante, no capítulo 5, versículo 8, fala que nós temos que ser vigilantes, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, querendo nos devorar. Mas muitas das vezes, e com base nas problemáticas que o apóstolo Paulo vinha apresentando, vinha combatendo, vinha respondendo, a ideia de ser vigilante estava basicamente atrelada à igreja de Corinto no sentido de evitar influências deletérias. Ou seja, evitar más influências, evitar com que a unidade da igreja, devido à má influência, devido a determinados grupos que se levantaram em defesa de uns contra outros, pudesse ser evitado e assim dissolver a união e a unidade que havia na igreja em Corinto. O próximo imperativo que o apóstolo Paulo usa é o seguinte: permanecei firmes na fé. Firmeza na fé. A ideia de permanecer está muito bem atrelada também ao fato de nós estarmos de pé em Cristo Jesus, em oposição a cair. O fato dele usar firmes e permanecer firmes na fé, e quando ele usa essa expressão fé, ele não está se limitando somente ao ato em si de confiar ou ter convicções em Deus, mas sim ao fato de nós estarmos firmes naquilo que o apóstolo Paulo, e não só ele, mas os outros apóstolos pregavam, que era justamente o Evangelho. Firmes não só para defesa do Evangelho, mas também para viver o Evangelho.
Não é à toa que nós vamos se deparar com outro imperativo que basicamente se interliga com os dois primeiros, que é o fato de ele exortar a igreja o seguinte: portai-vos varonilmente. Quando eu li a primeira vez, sem antes fazer uma análise de outros textos, eu imaginei logo que o apóstolo Paulo estava se referindo ao fato de nós sermos maduros em Cristo, porque ele usa basicamente quase a mesma expressão lá em Efésios, no que ele se refere à maturidade cristã, no capítulo 3. Só porque, ao observar outras traduções, eu percebi que quando ele faz, e isso condiz com um contexto de ele usar imperativos que era muito comum no meio militar, ele basicamente está falando o seguinte, talvez na sua tradução tenha dessa maneira: portai-vos corajosamente. Ou seja, ele estava exortando e falando à igreja em Corinto que eles deveriam ter coragem. Ou seja, coragem para permanecerem firmes na fé, coragem para ser vigilantes. Não a priori o apóstolo Paulo estava exortando eles para se portarem em oposição ao mundo. Não que nós não estejamos sempre em oposição ao mundo. Só o fato de nós estarmos servindo a Deus em obediência à sua palavra, por amor a Cristo Jesus, nós já somos contra o mundo. O mundo nos odeia por causa disso. Mas não necessariamente isso. Ele está se referindo que nós deveríamos se portar de forma corajosa, justamente para que nós pudéssemos estar firmes na fé e ser vigilantes. E o quarto e último imperativo é justamente a fortaleza, expressão ligada justamente à coragem para se portar de acordo com o Evangelho. Só porque ele vem com um quinto imperativo, e aqui vai abranger basicamente não só o que o apóstolo Paulo falou no versículo de número 13, mas também o que o apóstolo Paulo vinha falando e que poderia muito bem ter sido evitado se isso estivesse sendo praticado pela igreja em Corinto. Ou seja, ele fala no versículo de número 14, que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Por isso que eu falei no início que o versículo 14 está muito ligado e muito próximo do versículo 13. Se não, as exortações do apóstolo Paulo, os imperativos que ele usa para a igreja em Corinto seria em vão. Seria apenas chavões da filosofia estoica aplicado no meio militar. Se ele não fizesse essa declaração que nos faz lembrar do capítulo 13 de 1 Coríntios. Quando ele está respondendo questões sobre imoralidade sexual, quando ele está respondendo questões sobre divisão por causa de apóstolo A, apóstolo B, quando ele estava respondendo questões de litígio, de irmão querendo processar o outro, quando ele estava respondendo questões sobre dúvidas no casamento, quando ele estava respondendo questões sobre a aplicabilidade dos dons dentro da comunidade cristã, quando ele estava respondendo inúmeras elas, Paulo faz um interlúdio, e parece que há um quebra, e ele começa a falar de algo que é superior. Esse algo que é superior está muito bem descrito, muito bem delineado, muito bem explicado, muito bem esmiuçado no capítulo 13 de 1 Coríntios. Ou seja, não adianta você ser vigilante, não adianta você permanecer firme na fé, não adianta você se portar de forma corajosa, de forma varonil, não adianta você se fortalecer e fortalecer uns aos outros, se nisso tudo não houver amor. Se a igreja tivesse lembrado do caminho excelente que é o amor, se a igreja em Corinto tivesse lembrado, era bem provável que nem a carta de 1 Coríntios tivesse chegado a nós
dessa maneira, talvez de outra, mas não dessa maneira, expondo uma igreja que pertencia ao nosso Senhor Jesus, uma igreja que foi santificada em Cristo Jesus, mas uma igreja doente, uma igreja ferida, uma igreja manca. Se o amor estivesse em tudo aquilo que eles estivessem realizando e fazendo, Paulo ele não teria quebrado tanta cabeça, Paulo ele não teria chorado por essa igreja, Paulo ele não teria falado muitas coisas da qual ele falou que são duras, não só para Corinto, mas para nós, quando sempre expomos as sagradas letras da epístola. Diante disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele passa basicamente voltando aquilo que ele falou nos versículos 10, 11 e 12, mas de outra maneira. Ele passa a falar de 3 figuras que pertenciam à igreja de Corinto. E essas figuras são Estefanas, Fortunato e Acaico. E aqui nos versículos de número 15 ao 18, ele diz o seguinte: e agora, após ele dar aqueles imperativos à igreja de Corinto, ele prossegue: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. O que é que ele ia pedir? E aqui o texto abre parêntese: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Versículo de número 16: que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. É muito interessante, meus irmãos, porque nós pouco sabemos acerca dessas pessoas, mas o apóstolo Paulo, em poucos versículos, nos dá bastante informação sobre elas. Estefanas, Fortunato e Acaico, eles eram de Corinto, eles viviam lá. E segundo o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo usa até uma expressão veterotestamentária, que é justamente primícias, ou seja, ele quer dizer que eles foram as primeiras almas da Acaia, as primeiras vidas ganhas para o reino de Deus. E que essas vidas não só foram ganhas e discipuladas, mas que foram vidas que se separaram. A ideia de se consagrar foi justamente que eles se separaram para o serviço dos santos. Ou seja, eram pessoas que tinham sido alcançadas pelo Evangelho, eram pessoas que foram as primeiras a serem alcançadas, e além disso, eram pessoas que, depois de ter sido alcançadas, se separaram para o serviço à comunidade, para o serviço à igreja em Corinto. Tudo indica que foram justamente esses 3 homens que entregaram a carta dos Coríntios a Paulo, certo? Que entregaram a carta dos Coríntios a Paulo. E não só a carta, mas como também algumas informações adicionais, como aqueles lá de Chloe, né? A Laís de vez em quando fica brincando dizendo que Chloe foi Chernobyl, né? Por falar da divisão lá. Mas o apóstolo Paulo não julgou dessa maneira, julgou muito pelo contrário, de forma muito oportuna, senão ele não trataria do problema. E aqui, meus irmãos, nós se deparamos que tais homens, eles serviam aos santos, serviam à igreja, e eles estavam, por incrível que pareça, passando pelos mesmos problemas que Paulo, que Apolo, que Cefas e até Cristo estava passando. A comunidade parecia que não os recebiam muito bem, mesmo eles sendo lideranças locais. Parece que a comunidade tinha uma certa apatia a pessoas deles. O apóstolo Paulo, nos versículos 17 e 18, fala o seguinte: alegro-me com a vinda deles, porque eles foram a Éfeso visitar a Paulo.
de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. E aqui ele pede de novo. Se ele pediu para que Timóteo fosse bem recebido, para que Timóteo não tivesse medo, aqui ele pede novamente que tais homens que serviam a comunidade, que se debruçavam no trabalho, a comunidade em Corinto, a igreja em Corinto, ele pede para que tais homens fossem reconhecidos. Reconhecei, pois, a homens como estes. Veja que a igreja em Corinto era uma igreja absurdamente problemática. Faltando apenas 5, 6 versos para o apóstolo Paulo concluir a carta, Paulo ainda dá indícios de que muitas coisas deveriam ser tratadas naquela comunidade. Aquela comunidade não estava nem recebendo, duvidando do ministério de Paulo, e simplesmente rejeitando os seus, aqueles que serviam. O serviço aqui, meus irmãos, não envolvia apenas ministérios relacionados a socorros. Tudo indica, isso não é algo de certeza absoluta, mas tudo nos leva a crer que esses homens também estavam incumbidos de pregar e anunciar a palavra de Deus. Anunciar o evangelho entre aqueles irmãos, certo? Então, o serviço aqui também, ele pode ser aplicado não só à questão do ministério da palavra, mas também em outros ministérios. O interessante é que Estefanas, quando ele é citado, junto com Fortunato e Acaico, também nos leva a crer que tanto Fortunato e como Acaico, eles eram escravos ou libertos. Talvez eles tinham alguma ligação por serem escravos de Estefanas ou por ter sido libertos por Estefanas e mesmo assim tendo alguma espécie de ligação à casa de Estefanas. O que me chama a atenção, meus irmãos, aqui, talvez você não perceba numa primeira leitura, a não ser que você possa meditar e ler alguns comentários, o que passa despercebido é que, como o nosso evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é um evangelho poderoso, é um evangelho glorioso, é um evangelho que quebra todas as barreiras, meus irmãos. Não só entre judeu e gentil, mas também entre senhores e escravos. Por quê, meus irmãos? Veja, Fortunato era um nome latim, certo? Que significava boa sorte ou sortudo, certo? E Acaico era basicamente o fato de tal pessoa ser da região da Acaia. E geralmente esses nomes eram adotados ou por escravos ou por pessoas livres. Por isso que há muita especulação em torno de Fortunato e Acaico, de quem eles eram. Mas suponhamos que eles fossem escravos libertos ou fossem ainda escravos. Veja o que eles estavam fazendo. Eles não estavam sendo serviçais de Estefanas, que era o chefe da casa e que provavelmente tinha pessoas a seu serviço, mas eles estavam ali de forma oficial, representando a igreja em Corinto juntamente com Estefanas. Olha como o evangelho não se preocupa com a sua posição social e nem com a sua alta educação ou baixa educação, nem com aquilo que você tem com a conta bancária ou não. Eu acredito que o evangelho é o único meio pelo qual nós podemos ver verdadeira igualdade entre os irmãos. O que vai de uma maneira totalmente contrária ao tipo de igualdade
que certos políticos ou políticas pregam por aí. Agora imagina isso no mundo por vir. Imagina essa relação gloriosa, onde não existe mais em Cristo Jesus servo ou senhor, mas apenas irmão em Cristo, vivendo relações redimidas, vivendo de uma maneira que glorifique o nome do Senhor. Isso só pode acontecer graças ao Evangelho, meus irmãos. Isso só pode acontecer graças àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para salvar pecadores. É por isso que Tiago, lá na frente, ele exorta de forma pesada que os irmãos não deveriam fazer acepções de pessoas. É por isso que mais na frente, e é muito falado aqui, que lá no novo céu e na nova terra nós vamos se deparar com gente de toda tribo, língua e nação, louvando ao único Deus verdadeiro. Esses homens estavam lá, e esses homens chegaram a Paulo e levaram a ele refrigério. Refrigério tanto a ele, como também à igreja em Corinto. O apóstolo Paulo, ao se deparar com isso, ele fala: olha, reconheceis, tenha por grande estima homens como estes. Novamente, né, irmãos? Ele toca na ferida dos coríntios e fala: olha, acolhem a liderança de vocês. Eles estão lá não para maltratar vocês, eles estão lá para cuidar de vocês. Sabe por quê, meus irmãos? A gente pensa, mas a liderança tinha problemas. Ao menos à luz do que nós lemos até o capítulo de número 16, do que foi exposto, eu não vi em nenhum momento a liderança bater cabeça. Eu não vi em nenhum momento Paulo querer tirar satisfação dos Cefas, a não ser quando ele estava sendo hipócrita, né? Quando ele fala lá em Gálatas. Mas não em Corinto. Nem com Apolo, porque aqui já cai por terra a ideia de que Paulo tinha alguma rivalidade com Apolo. Na verdade, tudo isso estava sendo ocasionado, tudo isso estava sendo feito pela igreja, que não estava unida em amor, que não estava unida em propósito, que não estava unida na sã doutrina, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos para os últimos versículos, meus irmãos. Versículos de número 19 ao 24, diz o seguinte, que basicamente são saudações. E o apóstolo Paulo fala: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Certo? Aqui, geralmente, não existia templo na época de Paulo. Existia, né, o templo de Herodes e tudo, mas que depois foi destruído. Tinha as sinagogas. De uma certa forma, Paulo ia nas sinagogas para pregar o Evangelho. Mas, na maioria das vezes, a igreja se reunia em casas. Era como Hernando Dias Lopes fazia: olha, a igreja não tinha tempo de construir um local para cultuar a Deus. Cultuava a Deus e ao mesmo tempo era perseguida, então eles não tinham tempo para isso. Então eles adoravam a Deus nas casas, adoravam a Deus nas cavernas, adoravam a Deus debaixo de um pé de árvore. Mas a igreja se reunia e tinha os seus momentos de comunhão e de culto a Deus. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, que era um tratamento típico da época, certo? Ósculo santo basicamente é beijo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Isso é muito importante porque nós sabemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta. E aqui nós temos uma declaração interessante. Ele fala o seguinte: a graça do Senhor, aliás, se alguém não ama o Senhor, versículo 22, seja anátema, maranata. E só para concluir, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Eu quero me ater aqui à exposição do versículo de número 22.
O apóstolo Paulo, ele vai direto ao ponto, certo? Se faltava amor entre os irmãos, era porque faltava amor àquele que merece. Quem? Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele é tão pesado aqui nas palavras. Ele fala: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ele usa essa mesma palavra lá em Gálatas, quando ele fala que por mais que apareça o anjo pregando outro evangelho, além desse que eu vos prego, que os irmãos possam considerar anátema. Vocês sabem o que significa isso? Maldito. À luz disso aqui, abrindo parêntese, toda pessoa que não ama Cristo é o quê? O meu pai que não ama Cristo é anátema. Meu avô que não ama Cristo é anátema. Meus amigos, meus parentes que não amam a Cristo, anátema. Ou seja, eles não têm a face graciosa de Deus voltada para eles em amor. É anátema. Pelos simples fatos de eles não amarem a Cristo. É duro, não é? Saber disso? É duro. Por isso que até quando Paulo não está falando diretamente sobre o Evangelho, o que ele fala, você percebe o Evangelho em tudo que ele diz, porque ele era um homem encharcado do Evangelho de Deus. E de fato, meus irmãos, se nós não amamos a Cristo, e aqui era um recado bem direto, aqueles que estavam causando divisão, aqueles que estavam pregando uma sabedoria que queria contrariar a loucura de Deus, que é o Evangelho. Aqui é uma repreensão dura àqueles homens e aos homens de hoje, do nosso século, que pregam um Evangelho que não é o nosso, e que andam em seus pecados, achando que pelos simples fatos de acreditar em Jesus Cristo ou amar Jesus Cristo de lábios é o suficiente. O próprio Senhor Jesus falou para um grupo de fariseus, raça de víboras, e falou: olha, vocês me honram com os lábios, vocês dizem que me amam, vocês dizem que me adoram, mas o coração está distante de mim. Está distante de mim. E é tanto para aquele que está na igreja, como para aquele que está lá fora. Porque havia falsos crentes na igreja em Corinto. Seja anátema, seja maldito. E aqui ele usa uma expressãozinha legal, não é? Ele usa maranata. O que significa? Eu sei que muitos irmãos aprenderam aqui ouvindo aquele louvor, né? Ora vem Senhor Jesus, né? É basicamente isso, meus irmãos. Há uma discussão se Paulo está falando o Senhor Jesus já veio, ou ora vem o Senhor Jesus no sentido escatológico. A ideia aqui, para ser breve com os irmãos, é de que de fato o apóstolo Paulo ele está desejando a vinda de Cristo Jesus. E era uma expressão muito utilizada em momentos culticos, principalmente na ceia do Senhor. E aqui ele pede: olha, aquele que não ama o Senhor é maldito. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aqui é mais um recado para aqueles que não amam o Senhor. Quando Paulo fala Maranata, ora vem Senhor Jesus, além de expressar uma certa esperança acerca da volta de Cristo, ao mesmo tempo ele pede para que Cristo venha, para que tais homens que não amam o Senhor possam se deparar com o justo e o duro juízo de Deus. É forte, né, irmãos? É pesado, né? Irmãos, basicamente aqui concluímos a nossa exposição. E eu quero fazer 3 explicações rápidas, né, para que nós possamos cear. A primeira delas, meus irmãos, é que nunca devemos esquecer do caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? O amor.
O apóstolo Paulo encerra a carta, encerra os últimos versículos falando: o meu amor seja com todos vós. Em quem? Em Cristo Jesus. Todo crente, meus irmãos, todo crente, todo verdadeiro crente, talvez isso possa acontecer em maior ou menor grau, mas todo crente ama. Ama. Simples assim. Ama. Não venha me dizer que, irmão Elvis, eu não amo. Então você não é crente. Porque todo aquele que tem o Espírito do Senhor recebe do Senhor o seu amor. Os frutos do Espírito Santo vêm de quem? Do Espírito Santo, não é? E o fruto qual é? Amor. Talvez você não ama de forma, tão evidente comparado a o irmão que está do seu lado. Mas você ama. Todo verdadeiro crente ama. Todo verdadeiro crente ama. Todo. E ama principalmente o seu Senhor. Às vezes quando eu estou evangelizando, eu gosto muito de citar aquele texto. Eu não citei agora em Campo Grande, mas às vezes quando eu estou dialogando com a pessoa, eu gosto de citar. Olha, tem um texto lá em João, que o nosso Senhor Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte: aquele que diz que me ama, obedece os meus mandamentos. Se o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o próximo. Então que nós não venhamos se esquecer, a igreja de Corinto, por um momento de sua trajetória, de sua caminhada cristã, esqueceu de amar. Esqueceu de amar. Se a igreja tivesse amado, Paulo, Apolo, Cefas não estaria envolvidos sem querer em confusões. Se a igreja tivesse amado, casos de adultério e expulsão da comunidade não teria acontecido. Se a igreja tivesse amado, talvez casamentos não tivessem se dissolvido. Se a igreja tivesse amado, ela não estaria maltratando a sua liderança. Se a igreja tivesse amado, ela não teria abrido portas para falsos mestres, para falsos doutrinadores, para falsos pregoeiros da palavra de Deus. Se a igreja tivesse amado, ela tinha se privado de muito sofrimento. Que possamos lembrar desse caminho excelente. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele fala: olha, o amor jamais acaba. Jamais acaba. O amor tudo crê, tudo sofre. O amor não deseja o mal. O amor não arde em ciúmes. O amor é benigno, é paciente. Enfim. Meus irmãos, que possamos lembrar desse primeiro ponto. Paulo, ele pauta as suas exortações no versículo 13, com base no amor. E ele encerra falando que o meu amor seja com todos vós, em Cristo. Que não possamos esquecer do amor. Não possamos esquecer do amor. Tem um poema muito interessante, grava aí na sua cabeça, que diz o seguinte: qual exército potente segue em frente à igreja do Senhor, uma na esperança e na doutrina, una no amor. Verdadeiras lideranças merecem acolhimento, meus irmãos. De novo, domingo retrasado eu falei, primeiro ponto, foi até duro, mas falei, e novamente relembrando, verdadeiras lideranças merecem acolhimento, merecem o apoio da igreja. Como eu já falei anteriormente, pastores entram em depressão
Muitas das vezes porque a igreja não o acolhe. Lideranças, não só pastores, mas os presbíteros, os diáconos, todos aqueles que estão a serviço da comunidade, que estão não medindo esforços para servir a igreja de Deus. Tais lideranças merecem o devido acolhimento. Terceiro, e como eu já falei aqui, o verdadeiro crente ama o Senhor. Ama o Senhor, certo? Amém? Vamos ficar de pé. Aqui encerramos a primeira carta de 1 Coríntios. Foi dureza, meus irmãos, mas o Senhor foi fiel. Que você possa meditar nisso, que você possa refletir. Vamos começar mais uma jornada de novo com Coríntios. Vamos expor agora a carta de 2 Coríntios, né? Uma carta ótima também, linda. E eu peço aos irmãos que curvem a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, te damos graça, te damos glória, honra, porque Tu és grande, meu Pai, porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que derramou em nossos corações amor. Ó Deus, não deixa com que a nossa natureza pecaminosa venha sucumbir esse amor que o Senhor derramou em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito que habita, meu Deus, em Tua igreja, que habita cada um daqueles que professam o Teu santo nome, possa, meu Deus, nos ensinar, nos moldar a cada vez mais amar, meu Deus. Amar a nossa comunidade, amar a nossa liderança, amar o nosso vizinho, o nosso próximo. Que possamos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, crescer na graça e no conhecimento. Que possamos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, aprender contigo, meu Pai, a amar verdadeiramente, meu Deus. Sim, meu Deus, porque o Senhor nos amou verdadeiramente. O Senhor deu a sua vida a favor das nossas vidas. O Senhor deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui, remidos, lavados pelo Teu sangue, Senhor. O Senhor deu a sua vida para nos justificar, meu Pai. O Senhor deu a sua vida pelos nossos pecados e iniquidades. Sobre o Senhor, meu Deus, que não deveria ter sido sobre o Senhor, mas sim sobre nós, recaiu a ira de Deus. Mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou, meu Deus, vencendo a morte. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo é a morte. E o Senhor já venceu a morte, meu Deus, ao ressuscitar o terceiro dia e nos conceder vida eterna. Ó Deus, oramos a Ti, meu Deus. Oramos a Ti, pedindo, meu Deus, para que o Senhor venha. Pedindo, meu Deus, para que o Senhor venha, meu Deus, porque essa é a nossa grande esperança. O mundo não tem essa esperança, mas nós temos essa esperança. E que essa esperança não venha estar apenas em quatro paredes, Senhor, mas nos faça também levar para este mundo sem esperança. A esperança, meu Deus, de que um dia o Senhor há de voltar, meu Deus. Meu Deus, de reinar com Teu povo para todos sempre. Ó Deus, muito obrigado pelas exposições, meu Deus, da carta de 1 Coríntios. Obrigado, meu Deus, por falar profundamente a nós. Obrigado por tratar dos nossos pecados. Obrigado, meu Deus, por nos fazer e nos levar ao arrependimento, meu Deus, nesses tantos domingos de exposição, meu Deus, de 1 Coríntios. Muito obrigado, meu Deus. Agora, meu Deus, que o Senhor possa preparar o Teu povo para que possamos cear juntamente contigo, meu Pai. Porque isso, meu Deus, será feito até a Tua vinda, até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém.